Eu queria iniciar o tema dessa manhã com você, fazendo uma leitura de um texto que está no livro Grande Conflito, na página 60, onde a serva do Senhor relatou algumas informações interessantíssimas que vai ajudar a abrir um leque aqui na nossa mensagem de hoje. Então o texto diz assim: o papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores se curvavam aos decretos do pontífice romano. Durante séculos, as doutrinas de Roma foram recebidas de forma ampla e restrita. Seus ritos eram reverentemente praticados e suas festas observadas pela maioria. Seu clero era honrado e generosamente sustentado. Nunca a igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. No entanto, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As sagradas escrituras eram quase desconhecidas não somente pelo povo, mas também pelos sacerdotes. Como os fariseus no passado, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Uma vez removida a lei de Deus, a norma de justiça, eles exerciam poder sem limites e praticavam atos sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza e a libertinagem. Os homens não recuavam de nenhum crime pelo qual pudesse adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários das mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam para depor esses dignatários da igreja como monstros abomináveis demais para ser tolerados. Agora preste atenção nessa frase aqui. Durante séculos, a Europa não progrediu nas ciências, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia tomado conta do cristianismo. O texto foi longo, mas eu acredito que deu para você entender. O meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo, como diz um historiador da Reforma Protestante chamado Willi, que a serva do Senhor relatou aqui no livro Grande Conflito. Nós tivemos, queridos, 12 séculos de perseguições. 12 séculos onde a história nos diz, é reconhecido pela história como a Idade das Trevas. Não havia conhecimento, a ciência não progredia, porque o papado esteve no comando não só religioso, mas político da Europa. Vocês lembram o que aconteceu com Galileu Galilei? Quando ele afirmou, na verdade, as teorias de Nicolau Copérnico de que não era a Terra que era o centro do universo, mas sim o Sol, a Igreja Romana pediu que ele comparecesse ao tribunal da Santa Inquisição para ele se retratar. Então não havia, queridos, avanço na ciência. Tudo o que era descoberto, a igreja barrava. As pessoas na Idade Média, a maioria delas não sabiam ler. A Bíblia era traduzida no idioma latim. Quem detinha a Bíblia era quem? Eram os papas, os padres, os monges, somente o clero da igreja. As missas, para vocês terem uma ideia, na maioria delas eram celebradas de costa. O papado e os padres, os arcebispos, os cardeais, celebravam de costas. As pessoas não tinham conhecimentos, queridos. Não tinham conhecimento da Bíblia. Nós vivemos, na verdade, na história, 12 séculos de perseguições. É um cenário difícil, é um cenário complicado. E eu imagino que muitas pessoas estão se perguntando como que isso pôde acontecer. Porque, afinal de contas, quando eu não tenho a Bíblia em mãos, o conhecimento não é divulgado, não é transmitido. As pessoas aceitam o que eu impor aqui. Mas a partir do momento que as Bíblias são colocadas na mão do povo, aí a história é diferente. Porque as pessoas elas podem analisar, elas têm o direito de vasculhar se aquilo que eu estou pregando aqui é verdade ou não. E o interessante dessa história toda, como você pode ver aqui, eu selecionei algumas frases de alguns papas que estavam no comando da Santa Sé no período da Idade Média. Aqui, como você pode ver, está o Papa Gregório VII. Ele disse a seguinte informação, olha só que interessante, queridos. A Igreja Romana nunca errou e nunca pode errar. Essa é a afirmação dele.
E o Papa é o supremo juiz que não pode ser julgado por ninguém. Não há mudança em suas decisões, somente ele tem direito à homenagem de todos os príncipes e somente ele pode depor reis e imperadores. Essas são as palavras do Papa Gregório VII. Olha só para você ter uma ideia. O Papa Leão XIII, ele disse assim: ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Queridos, vocês têm coragem de dizer isso? Esse era o caráter que definia os papas, os que comandavam a Igreja Romana. Eram homens autoritários, soberbos, presunçosos, e eles achavam que tinham toda a autoridade. Tem um outro papa aqui também, o Papa Pio V. Ele disse a seguinte informação, queridos, presta atenção nessa frase aqui: o Papa e Deus são a mesma coisa, então ele tem todo o poder no céu e na terra. O outro Papa também, o Papa Bonifácio VIII, queridos, olha só a informação que ele nos deu também. Além disso, nós declaramos, proclamamos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação, ou seja, era necessário para a salvação do ser humano que o quê? Que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Ou seja, fora da submissão ao papado não existia salvação. Era isso que ele estava querendo transmitir. Aqui um artigo da Catholic National foi produzido aí no ano de 1895. A Igreja Católica afirmou o seguinte: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo. Queridos, olha só a informação. Ele mesmo oculto sob o véu da carne. Foi mais longe ainda, né? O Papa não é só o representante, ele é, na verdade, o Jesus Cristo, aqui encarnado. E aqui no Concílio de Trento, realizado lá no ano de 1545, num contexto de reforma protestante, a igreja se reuniu, ali o clero da igreja, tinha o Papa da época, os arcebispos, os cardeais, os padres, e eles definiram a seguinte informação: nós definimos que a Santa Sé Apostólica, ou seja, o Vaticano, e o Pontífice Romano, o Papa, tem a supremacia sobre todo o mundo. Queridos, eu não consigo ler essas palavras e não lembrar de um texto que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu gostaria até de compartilhar com você esse texto, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 e verso 4. Veja se não encaixa exatamente o perfil dos papas na Idade Média. Esse texto aqui que Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, olha só. Eu fico pensando como que tem pessoas que ainda não acreditam na Bíblia, queridos. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, sabe em que ano? No ano 51. O apóstolo já estava profetizando que viria um poder onde os seus representantes se colocariam no lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Eu fico maravilhado, sabe, com as profecias da Bíblia, da Palavra de Deus, como que tudo que a Bíblia profetiza, que a Bíblia prediz, realmente cumpre. Essa foi a condição da Idade Média. Um pouquinho ali da Idade Moderna também, onde os papas dominavam e exerciam sua influência, não só religiosa, igual eu falei para vocês, mas também política. Mas, meus irmãos, a profecia disse que esse tempo chegaria ao final. Quando? Essa besta, a besta de Apocalipse 13, que é a besta que surge do mar, representando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela perderia o seu tempo, o seu poder, o quê? Temporariamente. Chegaria um tempo que ela receberia uma ferida de morte, mas lembrando a vocês que ela não morreria, ela somente receberia uma ferida de morte, mas que essa ferida mortal seria curada. E olha só, aqui no texto de Apocalipse 13, verso 3, e o texto diz assim: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra, essa é a consequência da ferida ser curada, queridos, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso se cumpriu, essa ferida de morte, né, no papado se cumpriu no ano de 1798, onde aqui está a enciclopédia americana da edição de 1941, ela confirma para nós isso. Então isso aqui não foi inventado por alguém da Igreja Adventista, queridos. Isso aqui é um acontecimento histórico. A história ela é uma ciência, ela é uma ciência, e ela está na academia, ela está nas escolas, nas faculdades,
então ela não pode se basear em achismos, né? Por ela ser uma ciência. E aqui nessa enciclopédia, diz assim, em 1798, ele, Berthier, vocês lembram aqui? Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, que foi enviado lá em Roma, na Capela Sistina, e o que ele fez, queridos? Ele entrou em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. Na verdade, o que estava acontecendo ali? O papado, ele tinha muitas terras que eram conhecidas como os estados papais. Um imperador, um rei, lá do 8º século, chamado Pepino o Breve, ele se converteu ao catolicismo e ele cedeu ao papado algumas terras lá dentro de Roma, e essas terras é hoje o Vaticano, né? Só que o que aconteceu, queridos? Quando chegou o governo de Napoleão Bonaparte, ele tirou o domínio do papado dessas terras e ficou sob o comando de quem? Da Itália depois. Porque na unificação da Itália no ano de 1870, que foi o ano da unificação da Itália, a Itália tomou conta dessas terras e essas terras não faziam parte do Vaticano, desde 1798. E só no ano de 1929, com o tratado, a assinatura do Tratado de Latrão, é que o papado de novo voltou a ter posse dessas terras. Inclusive, aqui está a foto do Tratado de Latrão, que ocorreu no ano de 1929. Aqui você vê aqui no centro, né, da imagem, nós temos ali o Benito Mussolini. Benito Mussolini estava no comando da Itália naquele momento e ele devolveu os 44 hectares de terra para o Vaticano, que hoje se constitui no Estado, né, moderno do Vaticano. Alguns adventistas, nesse período, começaram até a acreditar que a ferida mortal havia sido curada com o Tratado de Latrão. Mas, na verdade, queridos, da mesma forma que o papado perdeu o seu domínio na Europa, ele levou um processo para que isso acontecesse, na verdade, a restauração da besta que sobe da terra, ou do poder católico romano, levará um processo. Eu diria que o Tratado de Latrão, que ocorreu em 1929, é o início de um processo de restauração. Porque aconteceu, se cumpriu aquilo ali ainda, que diz Apocalipse 3, verso 3, toda a terra já se maravilhou seguindo a besta? Já, queridos? Não. Então não se cumpriu em 1929. Mas nós temos o início de um processo que iniciou nessa data, de 1929. E olha só, de lá para cá, queridos, aconteceu muitas transformações no trono da Santa Sé. E aqui eu queria compartilhar com vocês, eu acredito que todos vocês aqui conhecem, já ouviu falar, não é possível, alguma vez na vida, de 2 papas. Esses papas foram depois do Tratado de Latrão. Aqui está o Papa João XXIII. Ele teve um pontificado pequeno, na verdade. Quem aí é um pouquinho mais antigo, não tanto antigo assim, né? 1963 não está tão longe. Mas ouviu falar em João XXIII, que era um papa bom, considerado um papa bom, um papa que cuidava das pessoas, se incentivava o amor, a amizade, a carisma. E aqui também nós temos o Papa João Paulo II. Esse, meus queridos, foi um revolucionário, o Papa João Paulo II. Ele dominou aqui até o ano de 2005. Eu lembro ainda do pontificado de João Paulo II. E esses papas, eles começaram a, digamos assim, a revolucionar o trono papal. Sabe por quê? Vocês lembram o texto da serva do Senhor que nós lemos no início? Onde os papas eram arrogantes, eram soberbos, presunçosos, diziam que eles e Deus é a mesma coisa, representante de Deus. Mas parece que isso acabou com esses 2 papas. Porque o papa era um ícone ali que ficava num trono, um mandatário, um ditador, e agora nós vemos os papas indo às ruas, promovendo a amizade, a carisma, a união e etc. E só para confirmar isso aqui que eu estou falando para vocês, a reportagem aqui do G1, ela nos diz o seguinte, olha só, queridos, que interessante. Falando de João XXIII. João XXIII, o Papa bom, preparou a Igreja Católica para os novos tempos. Queridos, então nós tivemos uma transformação no trono da Santa Sé após o governo, né, desses 2 papas que eu mencionei para vocês, João XXIII e também o Papa João Paulo II. Só para vocês terem ideia, a Igreja Católica em 1978, quando o João Paulo II iniciou o seu comando na Santa Sé, a Igreja Católica tinha 737 milhões de seguidores no mundo.
No final do pontificado dele, que foi no ano de 2005, sabe quantos membros a Igreja Católica atingiu? 1 bilhão e 100 milhões de membros. 41% a mais. Um Papa que visitou 129 países. Um Papa que foi para as ruas. Revolucionou o trono da Santa Sé. Por isso que eu digo para vocês, a restauração do papado de Apocalipse 13, verso 3, é um processo. Começou lá em 1929, com o Tratado de Latrão, passou por João 23, que foi um Papa diferente, um Papa humilde, um Papa bom, como diz a reportagem. Chegamos em João Paulo II, que fez mais que ele ainda. E eu diria, queridos, que eu e você estamos vivendo agora num momento solene da história. Alguns devem estar se perguntando, nossa, mas eu saí de casa hoje para ouvir falar de Papa. Porque aqui, queridos, nós estamos falando de profecia bíblica. Nós estamos falando de Apocalipse 13 se cumprindo. Eu acredito de todo o meu coração, queridos, que nós somos a geração que vamos ver Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Amém. Eu não tenho dúvidas disso, porque a profecia não erra. Tem um Papa, queridos, que eu diria que ele é o maior Papa de toda a história, de todos os tempos. Ele conseguiu superar até João Paulo II em todas as suas ações. Aqui nós temos aqui o Papa Francisco, queridos, que é o Papa que eu estou dizendo para vocês. Se João Paulo II já era um Papa humilde, e o que dizer então de Francisco? Ele tem um cuidado com as pessoas, com os necessitados, com as pessoas enfermas, como você pode ver aqui na imagem. Irmãos, isso aqui você nunca assistiria vivendo na Idade Média, queridos. Um Papa beijando os pés de uma pessoa. Você viu o que a serva do Senhor disse? Lá o que ocorria na Idade Média? Os papas se declaravam que eles eram Jesus Cristo. O Papa e Deus têm o mesmo poder. Pessoas que destituíam reis e imperadores arrogantes. E hoje o que você vê aqui? O Papa Francisco fazendo uma revolução. Na nossa geração, queridos. E olha só essa informação aqui. Papa Francisco lava os pés de detentos em Roma, queridos. Ele praticando ali uma cerimônia da Santa Sé. Aqui eu vou até ampliar a imagem para vocês verem aqui. O Papa Francisco celebrando a Santa Sé, lavando os pés e beijando os pés. Sabe de quê? De detentos. É um Papa que se preocupa com os marginalizados, as pessoas que estão fora da sociedade, que não têm tanto interesse, pessoas que são discriminadas. E o Papa Francisco é o Papa do povo. Aqui na outra imagem, que eu posso mostrar para vocês, isso aqui ocorreu no ano de 2019, queridos. O Papa Francisco, ele fez uma visita ao país Sudão do Sul, implorando, ele beijou ali, para vocês terem uma ideia, ele beijou os pés também de um dos líderes sudaneses ali, né? Implorando para que eles não entrassem em uma nova guerra, porque você sabe, né, que o Sudão ali, são dois países, eles vivem em conflitos diretos, e o Papa Francisco dizendo, não, vamos acabar com isso. Por favor, imploro para vocês, um Papa hoje se ajoelhando e beijando os pés de um outro líder. É inacreditável, queridos, isso acontecer. Quem viu a profecia na Idade Média, se uma pessoa ressuscitasse hoje e chegasse aqui no nosso meio e contasse, a pessoa talvez não iria acreditar que isso acontecesse hoje. E aqui, como nós podemos ver também na imagem, o Papa Francisco, que é o Papa das multidões, aqui ele vai em locais de periferias, locais pobres, ele mostra interesse também pelos pobres, como você pode ver aqui na imagem. Tem também o Papa Francisco sendo o Papa acariciado por crianças com dificuldade financeira. Ele faz visita aos países e ele é aclamado pelas crianças, pelas multidões, como você pode ver. E ele tem um cuidado, uma carisma muito grande, queridos. É um Papa, sinceramente, que tem feito grandes revoluções na nossa geração. E é disso que eu quero mencionar para vocês aqui hoje. Porque para o cumprimento de Apocalipse 13 se desenvolver na nossa geração, queridos, o que tem que acontecer? Todas as pessoas precisam estar unidas. Hoje nós vivemos em um mundo moderno, século 21. Hoje nós somos a sociedade do conhecimento. Nós temos o conhecimento em abundância. Nós somos uma sociedade hoje, queridos, pautada, na maioria das nações, são pautadas em estados laicos. O que é um estado laico? É um estado que não é regido em princípios de nenhuma religião.
Nós temos hoje a democracia. A Revolução Francesa, o Iluminismo, mudou o mundo, queridos. Hoje nós temos democracia, hoje nós temos diversidade. E o Papa Francisco, ele sabe que para atingir todas as pessoas, para agregar todas as religiões, todas as pessoas, políticos, ateus, etc., ele não poderia agir, ele também, o Papa João Paulo II, né? Eles não poderiam agir como os papas agiram na Idade Média. A conversa agora é outra, é o diálogo. Nós estamos vivendo na era do diálogo. Nós não estamos mais vivendo em eras de Inquisição, onde uma pessoa era levada na Inquisição e ela era obrigada a se retratar. A história mudou, queridos. E olha só, para exemplificar mais isso aqui que eu estou dizendo para vocês, o Papa Francisco, eu vou mostrar algumas notícias aqui agora para vocês, intrigantes, queridos, presta muita atenção aqui agora. Ele recebe, você vai ver muito isso aqui, Papa Francisco recebe, as pessoas vão até o Papa para poder dialogar, conversar, fazer laços comuns, você vai ver muito isso aqui. E essa informação é interessante, Papa Francisco recebe presidente da Igreja Evangélica Alemã. E essa reunião, como diz a reportagem, foi muito proveitosa e significativa para o quê, queridos? Para o ecumenismo e para as relações entre a Igreja Católica e as tradições da Reforma. Uma época atrás, era praticamente impossível ver uma notícia dessa. Tem uma outra reportagem também. A principal festa islâmica é dedicada em Roma ao Papa Francisco. Queridos, a principal festa islâmica, vou falar de novo para vocês, é dedicada em Roma a quem? Ao Papa Francisco. Uma festa islâmica. Sabe quantas pessoas que estavam aqui? Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos de todo o mundo. É a segunda maior religião, né? Consideram a festa do Eid al-Adha uma das mais importantes do calendário islâmico. Essa festa, queridos, foi celebrada, foi dedicada em Roma ao Papa Francisco. Nós estamos falando de uma religião onde possui muitos extremistas, são radicais, na verdade, né? E essa festa foi celebrada em Roma ao Papa Francisco. Outra informação aqui também. Papa recebe delegação judaica, reafirmando o compromisso com o diálogo e a paz na Síria. Olha só que coisa interessante, queridos. Nunca nos últimos 2000 anos, olha só, as relações entre católicos e judeus foram tão boas. Nunca, queridos, nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história. As relações entre católicos e judeus foram tão boas como nos nossos dias. E aqui outra informação também interessante. Francisco receberá líderes de diversas religiões para conversar sobre a paz no mundo. Então ele recebe líderes de diversas religiões. Sabe quem que estavam aqui, queridos? Nessa reunião? Representantes do cristianismo, do judaísmo, do islamismo e do hinduísmo, queridos. Então representantes de todas as religiões indo até o Papa Francisco, visitando o Vaticano para falar sobre o quê? Sobre ecumenismo, sobre união de igrejas, união de religiões. Isso há um tempo atrás, queridos, era inimaginável. Era inimaginável. E aqui nós temos também, o Papa Francisco, ele recebeu um convite para visitar a Mesquita de Roma. Seria a primeira vez, olha só, seria a primeira vez na história que um Papa visita este lugar de culto dos muçulmanos. Nunca aconteceu na história, queridos, um Papa visitar esse local de culto dos muçulmanos. E aqui outra reportagem. O Papa em visita ao Patriarca Supremo dos Budistas. Você viu ali, né? Nós já temos hinduístas, judeus, muçulmanos, todos prestando homenagem ao Papa Francisco, todos se reunindo para conversar sobre diálogo, a paz, união de igrejas. E aqui você percebe, o Papa Francisco, ele visitou o líder supremo dos budistas, outra religião, e ele disse o seguinte: as religiões são faróis de esperança. Nesse encontro, o Papa Francisco conversou sobre como que as religiões devem se unir, porque elas são o farol da humanidade, o farol da esperança. E aqui tem um evento muito interessante que ocorreu nos Estados Unidos. Eu não sei quantos de vocês acompanhou no ano de 2016. Eu vim para a igreja, na verdade, no ano de 2015, queridos. Mas eu já comecei a acompanhar o desenvolvimento da profecia, que eu gostava muito, né, do programa Bíblia Fácil do Arilton. E eu comecei a vasculhar, a pesquisar sobre as profecias, e eu comecei a ver coisas interessantes. Aqui nessa reportagem, o Papa Francisco, ele disse o seguinte: ele prega em evento que reuniu evangélicos e católicos nos Estados Unidos. Esse evento, sabe como é que foi chamado? Evento Together.
Ou seja, a palavra together no inglês é o quê? Juntos. Nesse evento, pessoas de diversas igrejas nos Estados Unidos se reuniram e fizeram um chamado ao Papa Francisco para que ele participasse também do evento. Ele não participou fisicamente, mas ele gravou um vídeo para falar sobre esse evento. Ali, saudando as religiões, as igrejas que promoveram esse evento. Aqui temos uma outra reportagem, unidade. Você vê que as palavras que nós vamos ler hoje aqui é unidade, ecumenismo, amizade. Líderes pentecostais se reúnem com o Papa. Líderes pentecostais se reúnem com o Papa Francisco. Essa reunião aqui também aconteceu lá no Vaticano. Olha só que coisa interessante, outra reportagem aqui. Papa recebe, lá no Vaticano, grupos de pastores pentecostais no Vaticano e ora por união da igreja. São duas reportagens, né, falando do mesmo evento. Então ele recebeu esses pastores lá, pentecostais, lá no Vaticano, e o pedido do Papa era o quê? Que as igrejas devem se unir. Queridos, essa reportagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ela é tão interessante, que, eu não sei se você sabe, mas a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, elas já estavam separadas há quase 1000 anos, as suas relações, né? Quase 1000 anos que as igrejas estavam separadas. 1000 anos. Isso aconteceu no ano de 1054, no chamado Grande Cisma do Oriente. Por questões religiosas e políticas até, as igrejas decidiram se separar. Sabe o que aconteceu, queridos, no ano de 2016? O Papa Francisco, como você vê aqui na reportagem do Globo, ele e o patriarca da Igreja Ortodoxa se reuniram e declararam um projeto de reunificação. As igrejas estavam separadas, queridos, desde o ano 1054. Ou seja, as igrejas, os líderes das duas maiores igrejas cristãs do mundo, assinaram um projeto de reunificação, unindo as igrejas. E você vai ver muito isso aqui. Isso aconteceu também, eu não sei quantos de vocês viram essa reportagem aqui, do Papa Francisco, sendo o primeiro pontífice a visitar uma igreja anglicana em Roma. Vocês lembram, né? Que a igreja anglicana foi criada, né, pelo rei inglês, o Henrique VIII. Ele teve alguns problemas com o catolicismo da época. Ele decidiu se separar do catolicismo e ele criou a igreja anglicana lá na Inglaterra. E o Papa Francisco foi o primeiro papa a visitar uma igreja anglicana lá em Roma. No sentido de aproximar as igrejas, a igreja anglicana é a terceira maior igreja, né, com o número de membros hoje do cristianismo. Tem cerca de 80 milhões, né, de adeptos. Nós somos hoje o quê? Nós temos, se eu não me engano, acho que é 21 milhões, né, de adventistas no mundo todo. A igreja anglicana tem 80 milhões. Só para vocês terem uma ideia. E aqui, no restante da reportagem, sobre o Papa Francisco ali tendo esse encontro com o líder episcopal da igreja anglicana, olha só, queridos, que coisa interessante. Aqui no segundo estrofe, no segundo parágrafo, melhor dizendo, aqui está a seguinte informação. À medida que a igreja da Inglaterra se prepara para celebrar a reforma, ela também deve se arrepender da violência e brutalidade que por vezes cometeu em nome de Deus. E aqui, o maior líder da igreja anglicana disse assim, que os evangélicos deveriam se arrepender, pois eles causam divisões. Os evangélicos deveriam se arrepender, queridos, porque eles causam divisões. Não é isso que o Papa Francisco disse também? Porque, afinal de contas, eu sou adventista sétimo dia, e uma pessoa é da Igreja Batista, outra da Assembleia de Deus, outra da Maranata. O Papa disse que a gente não tem que ficar brigando atrás de membros. Nós temos que fazer o quê? Se unir. Mas, queridos, quando as igrejas se unirem, isso vai ser um benefício para qual igreja, queridos? Para a Igreja Católica, porque a serva do Senhor diz no livro Grande Conflito que Roma não muda. Não muda. Vamos unir, vamos todos nos unirem, e o que vai acontecer? Para nos submeter ao papado. Essa é a intenção do Vaticano há muitos anos. Desde o Tratado de Latrão, desde a ascensão do primeiro Papa, na verdade, né? E olha só que coisa interessante aqui também, outra reportagem. Essa aqui, queridos, ficou na história também. Eu não sei se vocês leram o capítulo 4 do livro Grande Conflito, queridos. Quem não leu não vai entender nada quando vê essa mensagem, essa imagem aqui.
O Papa Francisco, queridos, ele visitou uma igreja valdense no ano de 2015 e ele pediu perdão aos fiéis valdenses em nome dos católicos. Em visita a Turim, aqui a reportagem nos diz, no norte da Itália, o Papa Francisco pediu desculpas nessa segunda-feira, dia 22, pela minoria religiosa valdense em nome da Igreja Católica. Os fiéis dessa confissão, evangélicos, foram perseguidos durante séculos pelos católicos desde a Idade Média. Queridos, quem leu o livro Grande Conflito sabe o que eu estou dizendo. Quantos valdenses perderam as suas vidas pela perseguição papal? Tiveram que se retirar para os locais mais desertos da terra, porque eles não podiam guardar o sábado. A serva do Senhor diz que eles observavam o sábado, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Foram perseguidos, queridos, porque tinham a Bíblia na sua língua. Naquela época, só a igreja tinha a Bíblia, né? Só ela se julgava ter o direito de ter a Bíblia. Os valdenses foram os primeiros povos a traduzir a Bíblia para o seu idioma. E por esse motivo, queridos, eles foram brutalmente perseguidos. E sabe o que aconteceu? O Papa Francisco visita uma igreja valdense, pede perdão aos valdenses, e o que você viu na imagem? Eles aceitaram, não é? Os valdenses aceitaram. Eu fico imaginando, se os valdenses hoje, igual eu falei para vocês aqui, ressuscitassem hoje aqui e vissem uma mensagem dessa, talvez não acreditariam no que estivessem vendo. Uma outra reportagem aqui também, essa também é interessante, queridos. Papa teve papel crucial em aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos e Cuba, eles estavam com problemas diplomáticos desde a Guerra Fria, queridos. Nós estamos falando de um evento que começou a ocorrer há mais de 55 anos atrás. E aqui, como diz a reportagem, o Papa Francisco, ele foi no Congresso norte-americano, ele foi nos Estados Unidos, ele visitou Cuba também, né, na época comandada ali por Raul Castro. E o que aconteceu, queridos? Ele foi o mediador entre a aproximação dos dois países. Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo. Cuba, né, um país socialista. Dois regimes econômicos totalmente diferentes, econômicos, políticos, né, totalmente diferentes. E a União Soviética, ela dava um apoio muito grande a Cuba, por isso que os Estados Unidos começou esse conflito com Cuba. Gente, nós estamos falando de um evento que ocorreu há mais de 55 anos atrás. Os países não estavam bem, não tinham relações diplomáticas um com o outro. Sabe quem foi o mediador? Papa Francisco. Papa Francisco é o herói, queridos, da nossa geração. Eu diria até, eu falei isso já em algumas igrejas que eu passei, o Papa Francisco, queridos, ele é um maior estrategista de todos os tempos. Porque Alexandre o Grande e Júlio César, quando eles conquistavam terras e pessoas, eles conquistavam por meio da violência, usando as forças bélicas. O Papa Francisco consegue conquistar as pessoas usando o quê? A carisma. Usando o diálogo. É um revolucionário, queridos. E aqui teve uma outra informação interessante também. O Papa discursou, queridos, só para vocês terem uma ideia, aqui, lá no Fórum Global, aqui essa informação foi interessante. Fórum Global, Papa falará a líderes da economia mundial. Nessa reunião, queridos, onde o Papa Francisco discursou, estavam ali os representantes das 500 empresas mais bem-sucedidas da atualidade, as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Fortune, e vários líderes econômicos, acadêmicos e religiosos. E o Papa Francisco foi convidado para participar desse fórum global, e ali estava reunido quem? As 100 pessoas mais influentes do mundo. As 500 empresas, né, os representantes das 500 maiores empresas do mundo estavam ali nesse fórum. Uma outra reportagem também interessante, para você ver que aquilo que nós falamos no início do sermão faz jus, né? Faz sentido. O Papa Francisco ele discursou na conferência da ONU nos Estados Unidos. Você sabe, ele foi o primeiro Papa da história a discursar lá na ONU, na sede da ONU nos Estados Unidos. E aqui está a imagem, só para vocês terem uma ideia, no dia que o Papa discursou lá na ONU, foi o dia que mais teve representantes de todos os países. Os líderes, né, os chefes de mais de 150 países do mundo estavam presentes nessa reunião, nesse discurso do Papa Francisco na ONU,
lá nos Estados Unidos em 2015. E, queridos, olha só outra informação interessante também. Aqui, como diz a informação do site Zenit, né? Prefeito de Nova York, ele disse assim, a respeito do Papa: o Papa é a voz moral forte no mundo. Esse aqui foi o prefeito de Nova York, queridos, que falou ao assistir um discurso do Papa Francisco lá nos Estados Unidos. Aquele país, aquele poder que foi responsável por decepar o poder católico na Idade Média, da Idade Moderna, né? Quando a igreja perde, queridos, o poder, lá em Apocalipse 13, é qual poder que você está falando? O poder político, porque na verdade a igreja continuou existindo. A igreja católica continuou existindo no ano de 1800, 1810, 1850. Quando a profecia diz que a besta recebe uma ferida de morte, é o quê? Porque ela perde temporariamente o seu poder político também, a sua influência sobre as nações. E quando fala de uma restauração, quando o Apocalipse fala dessa restauração, essa restauração é quando o poder político é devolvido ao papado. E a nação que for responsável por decepar esse poder, o poder político, Papa Francisco recebe presidente francês para reforçar laços comuns. Isso aqui aconteceu no ano de 2016. Vocês sabem, né? A União Europeia, ela está passando ainda por alguns problemas. A Inglaterra saiu da União Europeia. A Irlanda também estava com alguns problemas. E para resolver esse problema, queridos, da desintegração da União Europeia, sabe quem que foi chamado para resolver o problema? Aqui, Divine Intervention, né? Dá para a gente traduzir, né? Divina Intervenção. Os líderes da União Europeia chamaram o Papa Francisco para poder discursar, para ver se reavivava o bloco europeu, para dar vida ao bloco europeu. Quem que é chamado para solucionar os problemas, queridos? O Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista? Não, o Papa Francisco. O Papa Francisco é chamado. Prefeitos brasileiros vão a encontros sobre desenvolvimento no Vaticano. Queridos, como você pode ver aqui na imagem, aqui pelo menos 5 prefeitos das cidades mais importantes do Brasil, né, de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, queridos, o Márcio Lacerda, no ano de 2015, ele estava lá nesse evento. Aqui tem o Fernando Haddad, aqui embaixo, ele era o prefeito de São Paulo na ocasião. Os 60 prefeitos das 60 maiores cidades do mundo foram ao Vaticano para um encontro sobre o desenvolvimento sustentável, para falar sobre o meio ambiente, para falar como que as nações as cidades, né, têm que se portar em relação às crises climáticas. E você sabe, né, nosso objetivo aqui com esse sermão não é falar sobre os acontecimentos, sobre as mudanças climáticas, etc. Senão o nosso sermão seria maior. Mas você sabe que o Papa Francisco, a Igreja Católica, vai usar a questão do meio ambiente para poder fazer o quê, queridos? Para unir as pessoas, para instituir o domingo como dia de guarda. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque, igual eu falei para vocês, nós não teríamos tempo para resolver isso hoje. Queridos, o site da Isto É afirmou uma outra coisa interessante para nós. Pela primeira vez na história, um Papa visita o Iraque. A primeira vez na história, queridos, que um Papa visitou o Iraque. E aqui tem uma outra reportagem, ó, falando do mesmo assunto, né? O Papa Francisco ele tem encontro histórico com o principal clérigo xiita do Iraque. Você sabe que os muçulmanos, eles também são divididos. Tem os xiitas, tem os sunitas. E aqui o maior líder, o maior clérigo, né, xiita do Iraque, recebeu pela primeira vez na história um Papa no Iraque. A revista Time, aqui no ano de 2013, elegeu o Papa Francisco como a pessoa mais influente. Ele foi eleito a pessoa do ano pela revista Time. Para ser eleito, queridos, tem que ser a pessoa mais influente em todo o mundo. E o Papa Francisco conseguiu, sabe quando? No primeiro ano do seu pontificado. Esse site aqui também, a revista Época, na verdade, a revista Época anunciou também que o Papa Francisco se tornou o herói da guerra contra as mudanças climáticas. Na publicação da encíclica no ano de 2015, o Papa Francisco, queridos, é chamado de quê? De herói. Se isso não fala nada para vocês, o que mais falaria, né? É o que eu falei para vocês, as crises climáticas serão o braço direito, assim como a reforma de saúde é o braço direito da nossa mensagem, as crises climáticas será o braço direito do papado na instituição do domingo como dia de guarda. Aqui o Kerry, né, ex-secretário de Estado lá dos Estados Unidos,
Ele foi enviado pelo novo presidente Joe Biden lá no Vaticano esse ano, foi em maio desse ano, queridos, em maio desse ano. E sabe o que ele disse? Crise climática, a voz do Papa mais importante do que nunca. Foi o que eu falei para vocês aqui. O evento da COP26 será realizado agora, no mês que vem, né? E o Papa Francisco com certeza fará parte desse encontro, onde estarão ali líderes, diversos líderes religiosos, políticos do mundo inteiro, para solucionar as mudanças das crises climáticas. E agora, recente, essa aqui foi bem recente, queridos, foi agora no dia 4 de outubro, o Papa Francisco ele recebeu, queridos, 40 líderes, 40 religiões, né, do mundo inteiro ali, lá no Vaticano, e o site do Vatican News disse assim: religiões unidas pelo planeta, mudar o rumo para ter um futuro. Sabe quem que estava presente aqui discursando? O maior líder sunita dos muçulmanos. Representam cerca de 80% dos muçulmanos no mundo. É a segunda maior religião do mundo. Primeiro ele fez uma visita histórica ao líder xiita e agora o líder sunita também dá o apoio ao Papa Francisco. Você sabe, né? A imagem da besta para ser formada, o que tem que acontecer, queridos? Todas as religiões precisam estar o quê? Unidas. Unidas. Elas precisam estar unidas. Unidas em um bem comum. Mas eu já disse para você o problema, né? A nossa união tem que ser na verdade. Não pode ser em isso aí que o Papa Francisco está querendo implantar. Papa Francisco recebe o fundador e diretor do Facebook. Você vê que todas as pessoas vão de encontro ao Papa Francisco. O Papa recebe o fundador do Instagram e nessa visita do fundador do Instagram aqui, ele falou como que o poder da imagem pode unir pessoas de diversas religiões e culturas sobre todo o mundo. Aqui, uma foto, né, de Antônio Bandeiras se encontrando com o Papa Francisco lá no Vaticano. O Papa Francisco é o que? Aclamado pelas celebridades, como você pode ver na imagem. O Papa Francisco recebe Messi, as seleções da Argentina e da Itália. Celebridades fazem fila para encontrar o Papa Francisco. Parece até, queridos, que a profecia de Apocalipse 13 está se cumprindo nos nossos dias. E aqui, queridos, está uma das informações mais importantes. O Papa Francisco faz discurso histórico no Congresso dos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história que um Papa discursou no local. O pontífice pediu uma vigilância global contra o fundamentalismo de todos os tipos e falou sobre a crise migratória. Queridos, nunca um Papa havia discursado no Congresso norte-americano. O Papa Francisco foi o primeiro Papa da história a discursar lá no ano de 2015. O ano de 2015 foi um ano, para a profecia, foi um ano muito significativo. Desde quando o Papa Francisco assumiu o trono da Santa Sé, em 2013, na verdade, né? Mas ele visitou o Capitólio, lá nos Estados Unidos, foi o primeiro Papa da história a discursar lá no Congresso norte-americano. E aqui também outra informação interessante. O Papa disse assim, queridos, que Martim Lutero levou a Bíblia às pessoas. Olha só que contradição. Ele estava defendendo para poder agregar os luteranos. O que ele estava fazendo? Defendendo a posição de Martim Lutero. Gente, que mal que Martim Lutero fez? Afinal de contas, ele estava apenas levando a Bíblia às pessoas. Mas quem que estava com a Bíblia trancada, trancafiada? A Igreja Católica. Queridos, nós estamos diante de um estrategista. E através desses discursos aí ecumênicos, o Papa Francisco conseguirá reunir todas as pessoas, agregar todas as pessoas. Eu não estou dizendo para vocês aqui, tá, que fique bem claro, que o Papa Francisco será o Papa do decreto dominical. Porque a profecia de Apocalipse 13 fala de poderes, não de pessoas. Mas eu digo para vocês que o Papa Francisco está dando passos largos para o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Queridos, segura da cadeira aí para você não cair. Ecumenismo. Papa e líder da Igreja Luterana assinam na Suécia a declaração na celebração conjunta dos 500 anos da Reforma Protestante. Como você pode ver aqui nessa imagem também, falando do mesmo assunto, Francisco será o primeiro Papa em festejos de aniversário da Reforma Protestante. Queridos, vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo? Sério, de coração? O Papa Francisco participando de um aniversário da Reforma Protestante. Queridos, o que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento religioso onde pessoas estavam querendo
devolver a Bíblia às pessoas. Foi um movimento onde as pessoas estavam querendo acusar, denunciar os erros papais, denunciar os erros da Igreja Romana. E o Papa Francisco chegou a participar, queridos, do aniversário de 500 anos da Reforma, foi agora no ano de 2017, no dia 31 de outubro de 2017, completou 500 anos da Reforma Protestante. Você sabe, né? Martim Lutero, ele pregou suas 95 teses no ano de 1517, não foi? Dia 31 de outubro de 1517. Ele pregou as suas 95 teses. Em 2 semanas, as 95 teses de Lutero, que estavam escritas no latim, foram divulgadas em vários outros idiomas e foram espalhadas por toda a Europa. Dentro de 2 meses, a Europa inteira estava com as teses de Lutero nas mãos. Isso provocou uma ruptura do cristianismo. Muitas pessoas começaram a ter a Bíblia em suas mãos, porque Lutero traduziu o Novo Testamento, e a Bíblia inteira, na verdade, né? William Tyndale, na Inglaterra, traduziu também a Bíblia para a Inglaterra, para o idioma inglês. Outros reformadores foram surgindo nessa época. O movimento protestante estava crescendo, estava aumentando, a Igreja Católica estava perdendo o número de membros para os protestantes, que foram chamados assim de protestantes. E a Igreja Católica, queridos, ela precisava de fazer alguma coisa. A Igreja Católica não ia ficar de braços cruzados. Sabe o que ela fez? No ano de 1534, foi criado, uma ordem religiosa chamada jesuítas. Foi criado por um espanhol chamado Inácio de Loyola. No ano de 1545, a Igreja Católica realizou o Concílio de Trento, que é o que eu falei com vocês lá no início da nossa mensagem. Nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica decidiu usar os jesuítas para poder combater o movimento protestante que estava crescendo na Europa. Não só na Europa, mas em todos os locais do mundo. E aqui a serva do Senhor, queridos, ela descrevendo sobre os jesuítas, que é essa ordem religiosa que eu mencionei para vocês aqui, que surgiu para combater o protestantismo, ela disse as seguintes informações aqui no livro Grande Conflito. Passadas as primeiras vitórias da Reforma, Roma convocou novas forças esperando finalizar a sua destruição. Destruição de quem, queridos? Da Reforma Protestante. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicar à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Guarda isso aqui, essas 2 informações. Eles possuíam uma aparência de santidade, visitando prisões e hospitais, ajudando doentes e pobres e levando o sagrado nome de Jesus. Queridos, você vai lembrar de uma pessoa daqui a pouco, quando eu mencionar aqui para vocês. Mentira, roubo e assassinato seriam até recomendáveis caso servisse aos interesses da igreja. Olha só, queridos, que contradição. Mentira, roubo e assassinato seriam até recomendáveis se servisse aos interesses da igreja. Aonde quer que iam os jesuítas, o que aconteceria, queridos? Ressurgia a influência do papado. Gente, se tiver que matar, se tiver que roubar, se tiver que adulterar para o crescimento da igreja romana, nós vamos fazer. Esse é o lema dos jesuítas. Os jesuítas, queridos, são extremamente estrategistas, missionários. O fato do Brasil ser hoje o maior país católico do mundo, se deve, sabe a quem? Os jesuítas. Quem estudou um pouquinho de história aí sabe o que eu estou dizendo. Não só o Brasil, mas a América inteira, queridos, a América do Sul inteira. Deve aos jesuítas, porque eles que vieram aqui na colonização da América, né? E, queridos, aonde quer que iam os jesuítas, ressurgia a influência do papado. O que isso tem a ver conosco aqui, nos nossos dias? Cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa Francisco. Olha só aqui na informação. Ele é o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta da história. Decisão foi anunciada nessa quarta-feira, dia 13, após 2 dias de conclave. Não sei se você entendeu, mas o Papa Bento XVI renunciou ao cargo. O Papa Francisco, ele é o que, queridos? Ele é um jesuíta. Vocês lembram o que os jesuítas são capazes de fazer para poder levar a mensagem católica ao mundo? Matar, mentir, roubar, adulterar, aparência de santidade, beijando pés de pessoas. Ah, queridos,
Eu não sei, sabe, se vocês conseguem entender a forma que eu estou entendendo aqui. Nós temos um jesuíta hoje, pela primeira vez na história, nós temos um Papa jesuíta no comando da Igreja Católica Apostólica Romana, queridos. Qual foram os 2 objetivos que os jesuítas foram criados? Por quais objetivos? Quem lembra? Restituir, né? Destruir o protestantismo e restabelecer a supremacia papal, queridos. E o Papa Francisco está ou não está acontecendo isso com a Igreja Católica hoje? Se João Paulo II conseguiu aumentar o número de membros para 41%, o que dirá do Papa Francisco? O Papa Francisco, queridos, é um revolucionário. E eu digo para vocês aqui hoje, um homem de mais de 80 anos de idade, trabalhando para o crescimento da igreja, para desenvolver as suas agendas, para desenvolver os seus propósitos. Por isso, queridos, que eu não admito jovens hoje da nossa igreja com 22 anos, 23 anos, dizendo que tem preguiça de estudar a Bíblia, não sabe dar um estudo bíblico até hoje. Um velho, desculpa a expressão, um velho de mais de 80 anos de idade, levando a mensagem, restituindo o poder papal no mundo. Nós estamos nos dias, queridos, do cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Nós estamos perto de uma crise, queridos, como nunca houve na Terra. Não pense você, eu estava conversando ali atrás, hoje com a irmã, lá na escola sabatina. O Espírito Santo vai fazer eu lembrar, queridos, na hora da prova, sabe de quê? Do que eu estudei, do que eu coloquei, do que eu absorvi hoje. Porque no momento de prova, se eu não tiver usado o meu tempo da forma correta, sabe o que vai vir na minha mente? Porcaria que eu assisti na Netflix. Vai vir na minha cabeça cenas de futebol. Se eu só coloco isso hoje para dentro da minha mente, cenas de novela, de pornografia, sei lá. Queridos, nós estamos nos últimos momentos da história dessa terra. Em breve os Estados Unidos irá se unir ao Vaticano e forçará o mundo inteiro a adorar a besta. Eu acredito muito, queridos, que essa profecia vai se cumprir em nossos dias. Por isso que eu faço um apelo a nós aqui hoje. O Brasil é o país que mais tem adventistas no mundo, sabia? Essa nação, queridos, eu ainda acredito que essa nação ainda vai revolucionar o mundo. Assim como o Vaticano tem um papel crucial na profecia, assim como os Estados Unidos têm um papel crucial na profecia, eu acredito muito no Brasil, queridos. Nós somos o país com o maior número de adventistas no mundo. Mas tem que começar hoje, queridos, nós, os jovens, pregar o Evangelho, levar essa mensagem às pessoas. As pessoas precisam ser advertidas, porque em breve as 7 pragas de Deus vão cair sobre a terra. E esse é o chamado do Espírito Santo hoje para todos nós, para tomarmos uma posição ao lado do nosso Deus.